Um marco histórico está prestes a acontecer na aviação sul-americana. Nesta sexta-feira, 27, o Paraguai dá um passo decisivo rumo à modernização de sua defesa aérea ao receber os primeiros 4 aviões, A-20 e 9 Super Tucano, adquiridos diretamente do Brasil. Esses poderosos aviões de ataque leve e treinamento avançado representam não apenas um investimento inédito, mas também um fortalecimento estratégico do controle do espaço aéreo paraguaio, um movimento que pode mexer com o equilíbrio entre os países vizinhos. No vídeo de hoje, vamos trazer as principais informações sobre a aviação no Brasil e no mundo, explorando os impactos dessa chegada tão aguardada. E não esqueça, para não perder nenhuma novidade do universo aéreo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bem-vindos! Hoje a gente mergulha na modernização da Força Aérea Paraguaia. Temos aqui um artigo interessante, Super Tucano eleva a defesa aérea paraguaia, e a ideia é explorar o que essa compra dos A-29 Super Tucanos significa para o Paraguai e, claro, para a região toda. Isso aí. E olha, o ponto de partida é bem concreto, né? Nesta sexta, dia 27, parece que chegam os primeiros 4 Super Tucanos, de um total de 6. Exato, o artigo chama de marco histórico e são aviões Embraer, né? Brasileiros. Parece que é uma capacidade totalmente nova para eles. Bom, vamos tentar entender melhor isso. Com certeza. E não é só comprar aviões novos, né? O artigo fala em salto estratégico. Isso é mais profundo. Quer dizer, é ter controle do espaço aéreo de verdade, poder responder rápido a ameaças, uma defesa mais robusta. Me entendi. E parece que está tudo certo para a entrega, né? O general Fulaondo confirmou. Sim, o comandante da Força Aérea deles, o general Júlio Fulaondo. Ele mencionou que os trâmites finais com o BNDES e a Embraer estão sendo concluídos. Falando em BNDES e Embraer, isso já mostra a parceria com o Brasil. Mas não é só vender o avião, certo? Tem treinamento envolvido. Fundamental isso. O artigo detalha bem. Os pilotos paraguaios que vão buscar esses aviões agora foram treinados aqui pela FAB. Ah, interessante. E não para aí. Técnicos da própria Embraer vão para o Paraguai para continuar essa formação lá. O plano é treinar 8 pilotos e 12 mecânicos. Então a ideia é que eles consigam operar e manter os aviões sozinhos. Tipo, ter autonomia mesmo. Exatamente. Isso é crucial para que esse tal salto estratégico não seja só fogo de palha, sabe? Garante a operação no longo prazo. Faz todo sentido. E sobre os aviões, o A-29 Super Tucano, ele é bem versátil. O artigo descreve isso. Serve para vigilância, para interceptar voos ilegais, pensa no combate ao narcotráfico. Sim, claro. E também para dar apoio tático em terra. São chamados de verdadeiras máquinas de guerra modernas no texto. Máquinas de guerra modernas? E como era antes? O artigo diz que os recursos eram limitados, né? A realidade anterior era bem diferente. Uma capacidade muito restrita de patrulhar o espaço aéreo, de responder. Aeronaves mais antigas, menos capazes. Deixava o país mais vulnerável, imagino. Com certeza. Vulnerável e com pouca capacidade de apoiar outras operações de segurança. Os Super Tucanos mudam isso, radicalmente. E tem cronograma, né? Os outros 2 chegam em 2025, entre outubro e novembro. Certo. E o impacto disso no dia a dia. Para além da questão militar, o artigo fala de combate ao crime, essas coisas. Fala sim, e é um ponto-chave. As implicações práticas para a segurança são enormes. Combate a crimes na fronteira, tráfico de drogas, contrabando, crime organizado. Problemas sérios ali na região. E com os Super Tucanos, eles ganham uma ferramenta mais eficaz para isso. Muito mais eficaz. Para monitorar, para agir e também para responder a crises internas, apoiar a polícia. No fim das contas, é garantir a soberania e a segurança da população. Olhando o quadro maior, então, o artigo menciona projeto de soberania e independência. Como isso se encaixa regionalmente? Boa pergunta. Ver essa compra como um projeto de soberania mostra ambição por trás. Eleva o status militar do Paraguai na América do Sul, isso é fato. Fortalece as fronteiras. Fortalece as fronteiras, o que por si só já ajuda na estabilidade regional, dificultando o crime que afeta todo mundo ali.
E pode, quem sabe, abrir portas para mais cooperação na área de defesa no futuro. Desafios atuais. Não é só que o avião, é o que ele permite fazer, é como o país se posiciona. Entendi. Então, resumindo, Paraguai dando um salto importante tecnológico e estratégico com os Super Tucanos. A parceria com o Brasil garante o treinamento e autonomia, o que é fundamental. Isso. E o impacto vai da segurança interna no combate ao crime até um reposicionamento regional na área de defesa. Perfeito. E fica talvez uma provocação para quem acompanha a gente. Pensando nessa modernização, que junta a tecnologia, busca por autonomia e cooperação regional, que outras sinergias, talvez em outras áreas tecnológicas, ou mesmo em parcerias estratégicas, poderiam surgir por aqui, na América do Sul, a partir de movimentos como esse. Uma modernização que olha para dentro, mas também para o lado. Se você quer continuar acompanhando tudo sobre as transformações e avanços da aviação no Brasil e no mundo, não deixe de clicar no botão Valeu do canal e nos ajudar a crescer. Sua participação é fundamental para que possamos trazer cada vez mais conteúdo exclusivo e de qualidade para você. Contamos com seu apoio. Olá! Hoje a gente vai analisar uma situação bem marcante na aviação recente, né? Oi, aquela da Embraer com a Airbus, pela companhia polonesa LOT. Essa mesma. A perda de um contrato que, olha, é bilionário. E a gente tem umas fontes aqui que apontam muito para a influência da geopolítica nessa história toda. Então, nosso objetivo aqui é tentar entender o que estava em jogo, né? Principalmente como que a política internacional pode acabar assim, influenciando negócios dessa magnitude. E tudo aconteceu num palco global importante, o Paris Air Show. Exato. E o mais curioso é que a própria Embraer deu a entender, publicamente, que talvez a decisão não tenha sido só baseada em critério técnico ou econômico. Então, vamos tentar desvendar isso aí. Pois é. Para a LOT Polish Airlines foi uma mudança e tanto, né? A frota regional deles era basicamente Embraer, com uns Boeings maiores para complementar. Agora eles foram para o Airbus A220. Exatamente. O contrato inicial é de 40 jatos, mas tem opção para chegar até 84. É bastante avião. Nossa, e em valores isso significa o quê, mais ou menos? Olha, a consultoria Ishka fez uma estimativa considerando os descontos, que são normais nesse mercado, e falou em algo tipo 2,7 bilhões de dólares. É um negócio de peso. Uau! E a Embraer, como você disse, não ficou quieta, né? Eles soltaram uma nota falando de como foi mesmo? Um momento excepcional em que a geopolítica desempenha um papel importante. Isso.
e defenderam que, economicamente, para lote, teria sido melhor continuar com os jatos brasileiros. O que só reforça essa ideia de que tinha mais coisa na mesa, né? Além de preço e performance. Sem dúvida. E o que é fascinante, assim, é como essa influência política ficou visível, sabe? Na cerimônia de assinatura lá no Paris Air Show. Estavam presentes autoridades de alto escalão da Polônia, da França, que hoje lidera o programa A220, e até do Canadá, onde o avião foi originalmente criado e ainda tem parte da produção. Então não foi só uma assinatura comercial, foi quase um ato diplomático. Exato. O discurso do ministro dos Transportes da França, o Philippe Tabarot, na cerimônia, deixou isso bem claro. Essa presença toda de autoridades já é uma mensagem por si só, né? E como é que os analistas de fora viram isso? Olha, a leitura deles vai muito nessa linha. O Nick Cunningham, da Agency Partners, por exemplo, disse que essa concorrência foi muito mais política do que um pedido normal de aeronave civil. Foi bem direto. Entendi. E se a gente tenta conectar isso num quadro maior, as fontes que a gente viu mencionam uma aproximação diplomática recente entre França e Polônia. Ah, então essa relação bilateral pode ter pesado. Pode ter sido um fator relevante, sim. Mostra como essas conexões diplomáticas podem ter um impacto direto e bilionário nos negócios. E tem mais um elemento geopolítico que uma das fontes levanta, né? A Bloomberg Linha menciona algo mais amplo. Qual? A questão da visita do presidente Lula a Moscou em maio para as celebrações do fim da Segunda Guerra. A reportagem sugere que isso pode ter gerado um certo desconforto no governo polonês. Entendi. Porque a Polônia tem uma posição muito firme contra a invasão da Ucrânia, né? Exatamente. E é importante frisar, isso é apresentado pela fonte como um possível fator adicional, uma camada a mais nessa equação geopolítica complexa que talvez tenha dificultado as coisas para a Embraer lá na Polônia. Não é uma afirmação nossa, é o que a fonte reportou. Claro, um contexto bem complexo com múltiplos fatores. E para a Embraer, o impacto é claro, né? É um revés na estratégia deles de crescer na Europa. E o risco da lote ir substituindo os outros Embraer que eles têm lá, né? Exato, gradualmente. O que levanta uma questão interessante sobre como as empresas lidam, né? Como elas comunicam nessas situações delicadas. E imagino que o CEO da Lotte teve que, escolher bem as palavras. O que ele falou sobre essa suposta pressão política. A resposta do Michał Fijo, o CEO, foi bem diplomática, como era de se esperar. Ele disse algo como: recebemos 2 ofertas muito competitivas. Ok, padrão. Mas aí ele completou: mas estou satisfeito porque a Airbus nos queria mais. Nos queria mais. Interessante essa escolha de palavras. Pois é, ele não confirma a influência política diretamente, claro, mas esse nos queria mais deixa margem para interpretar o que esse querer significou além do preço e da ficha técnica, né? Totalmente. Faz sentido. Então, resumindo esse caso todo da Embraer, Airbus e Lotte, fica bem claro que a indústria da aviação não é só tecnologia e preço, né? Definitivamente não. É um jogo que envolve alianças, diplomacia, estratégia de Estado. São peças super importantes nesse tabuleiro. A geopolítica, pelo visto, mexe muito com esse setor. Exatamente. Isso leva a gente para uma reflexão final, que vai até além da aviação, eu acho. Qual seria? Em quantas outras grandes decisões econômicas que são apresentadas para a gente como puramente técnicas ou comerciais, será que essas correntes geopolíticas não estão agindo ali meio por baixo dos panos, sabe? Moldando os resultados sem que a gente perceba claramente ou sem que isso seja admitido abertamente? Boa pergunta. Fica aí a questão, né? O quanto do cenário global de negócios é, na verdade, influenciado por essas forças mais silenciosas da política internacional? Fica a reflexão.